Olá, vamos para mais um shot de direito eleitoral, próximos aí da prova do TRE Minas, né? Olha, eu sou mineira, tô aqui em Minas, pertinho de BH, vou fazer TRE Minas, mas direito eleitoral vai parar depois do TRE Minas? Não vai, porque vai ter outros TREs aí, vai ter Rio Grande do Sul, vai ter Espírito Santo, acho que Paraíba e outros, né, e pipocando aí. Então, nós vamos continuar no nosso estudo de direito eleitoral. Não fiquem tristes, né? Vamos ficar firmes, juntos, ok? Hoje nós vamos corrigir o 17º o 17º simulado de direito eleitoral, tá? Como foi bem recente, então eu tô sendo coleguinha e colocando o link junto com o vídeo. Não me crucifiquem, por favor. Eu tenho que, eu vou, assim que eu tiver um tempinho, eu vou colocando os outros links junto com os vídeos. Tá? Vou fazer isso, eu sei, mas facilita bastante, eu sei, desculpa, mas é que eu não tive tempo, tá? Mas assim que der, eu vou fazendo isso, pelo menos aos poucos, tá? Vou parar de falar tá também. Então, vamos embora? Esse aqui muito morolés, muito fácil, bem tranquilão. Bem, código, Constituição, tranquilo. Beleza. Pegou o simulado. 1. São fontes diretas do direito eleitoral. Aí, o que você viu nas opções? Leis e uma resolução. Tá? Porque tá pedindo um exceto. O que não é direta? Gente, é lógico que Código Eleitoral, Constituição e a Lei 64/90 são leis diretas. Tanto que, na própria Constituição, a gente faz menção à lei de inelegibilidades, lei complementar, que é lá no artigo 19, eu acho. Ok? Então, é a resolução aí que não é fonte direta, é fonte indireta. 1, letra B, resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Beleza? 2. Após a realização de batimento, cruzamento de informações constantes do cadastro eleitoral, levado a efeito pelo TSE em âmbito nacional, verificou-se que a inscrição de Eleonor encontrava-se agrupada em duplicidade. Tomando como parâmetro inicial a situação apresentada e com fulcro na disciplina normativa da resolução do TSE 21.538 de 2003, assinale a opção incorreta. Você que já leu, que já grifou, já está familiarizado com esse negócio de batimento, duplicidade, pluralidade de inscrições, né? Então, vambora, tranquilo, tá? Se não, meu filho, pega a lei e lê de novo e martela isso aí. Já está na hora disso. Vamos lá. A. Um dos objetivos do batimento levado a efeito pela Justiça Eleitoral é expugnar possíveis duplicidades ou pluralidades de inscrições eleitorais. Correto, é o caput do artigo 33, tá? Deixa eu pegar minha resolução aqui, gente. Só um instantinho. Olha lá, artigo 33. O batimento ou cruzamento das informações. Puxei o sotaque agora, cruzamento. O batimento ou cruzamento das informações constantes do cadastro eleitoral terá como objetivos expugnar possíveis duplicidades ou pluralidades de inscrições eleitorais, identificar situações que exijam averiguação e será realizada pelo TSE em âmbito nacional. Corretíssimo, tá? Artigo 33, a letra A, então. B. A inscrição de Eleonor deverá ser submetida à apreciação e decisão de autoridade judiciária. Claro, artigo 33 ainda, parágrafo 3º. Em um mesmo grupo, sempre serão consideradas não liberadas as inscrições mais recentes. Não, desculpa, parágrafo 2º, anotei errado aqui, ó. Desculpa, artigo 30, letra B, parágrafo 33, o cabelo. Parágrafo 33, parágrafo 2º. Inscrição agrupada em duplicidade ou pluralidade ficará sujeita à apreciação e decisão de autoridade judiciária. Beleza. C. Caso seja requerido por Eleonor, a autoridade judiciária deverá deferir pedido de segunda via de título eleitoral. Ô, gente, o problema é duplicidade de inscrição. Aí a mulher ainda chega lá, aqui, me dá uma segunda via aí. Ah, não, toma aqui. Aí que avacalhou o processo mesmo, né? Claro que não. Artigo 38.
Cadê? Não poderá ser objeto de transferência, revisão ou segunda via inscrição agrupada em duplicidade e pluralidade. Vão eliminar o que está sobrando para depois ver se essa via que pode ser emitida uma segunda via para ela, né? Calma, né? Vamos pensar. Então, C, errada, é a nossa resposta. D, verificada a inscrição em duplicidade, Eleonor deverá ser notificada para regularizar sua situação eleitoral. Certo. Artigo 36. Todo eleitor que tiver sua inscrição não liberada em decorrência do cruzamento de informações deverá ser notificado para, se o desejar, requerer regularização de sua situação eleitoral no prazo de 20 dias, contados da data da realização do batimento. Tá? Beleza? Tranquilo, né? 3. Proferida decisão acerca de pluralidade de inscrição eleitoral, verificou-se que 2 inscrições foram atribuídas a Fernando, eleitor do estado de Goiás. Com base na situação apresentada e das normas da Resolução 21.568, assinale a opção errada. Vamos... vou ter que ser pela A, porque vai seguir meio que uma sequência. Vamos lá. A. Se o Ministério Público considerar que houve indício de ilícito penal eleitoral por parte de Fernando, deverá remeter os autos à Polícia Civil do Estado de Goiás. Quem leu a resolução pelo menos umas 2 vezes já gravou que não é Polícia Civil, é Polícia Federal. Artigo 48, olha só, 48, parágrafo 1º, manifestando-se o MP pela existência de indício de ilícito penal eleitoral a ser apurado, o processo deverá ser remetido pela autoridade judiciária competente à Polícia Federal para instalação de inquérito policial, tá? B. Aí o resto tá tudo certo. Eu vou só ler, dar a referência e tá tudo beleza. Não sendo apurada a ocorrência de ilícito penal eleitoral, os autos deverão ser arquivados na zona eleitoral onde Fernando encontra-se regularmente inscrito. Correto. Artigo 48, parágrafo 6º. C. O servidor da Justiça Eleitoral envolvido em caso de inscrição irregular será, juntamente com o eleitor, responsabilizado civil, penal e administrativamente, conforme o caso. Se o cara estava no rolo lá e liberou mais de uma inscrição para poder burlar, para ter, né, vários, né, votos para uma pessoa só, vai estar no meio também. Artigo 49. D. Tendo tomado conhecimento de alistamento eleitoral irregular, qualquer eleitor poderá dirigir-se formalmente ao juiz eleitoral competente, noticiar o fato e indicar as provas. Correto. Artigo 49, parágrafo único. Então, 3, letra A. É Polícia Federal. 4. Analise com atenção as as alternativas. Só uma parêntese aqui. Essa 3, ela é boa porque é o seguinte. O cara que não leu a resolução acha que a A está correta. Lógico, vai polícia, sei lá, Ministério Público, deve ser esse rolo todo, né? Sei lá, qual que poderia marcar errado? Talvez a C, não, servidor da Justiça Eleitoral, vai ser responsabilizado civil, penal, administrativo, não, né? Ou qualquer eleitor, qualquer, sempre eu já vi que esse negócio de qualquer, nunca, sempre, tá vendo? A pessoa que não leu a resolução erra numa dessa. Quem leu, você que leu 1, 2, 3 vezes, vai acertar de cara, tá? Então, beleza. 4. Analise com atenção as afirmativas, assinando a errada, incorreta. Essa aqui, gente, não tem muita referência, porque pegou o que você sabe da lei e fez uma viajação total, né? Uma filosofou sobre direito eleitoral. Então, é análise bem subjetiva. A democracia representativa contemporânea, vou até mudar aqui. A democracia representativa contemporânea funciona pela escolha periódica de representantes, efetuada pelo conjunto do eleitorado, obedecida ao princípio da maioria, para que os escolhidos deliberem sobre os interesses comuns. Certo, né? Pegou o que a gente sabe que mais ou menos é voto, é maioria, é representante do povo, é isso e poetizou. Tá certo. B. O direito de votar e ser votado deflui do princípio
constitucionalmente assegurado de apresentar-se o cidadão como candidato a cargo eletivo e participar da escolha dos representantes populares. Ou seja, apresentar-se como cidadão como candidato, ser votado. E participar da escolha dos representantes, votar. Então, está correto. C. No sistema eleitoral brasileiro, o voto é obrigatório para os brasileiros de um ou outro sexo. Sendo que os... Aí, poetizou demais. Sendo que os eleitores facultativos que não exercerem, aqueles entre 16 e 18 anos, incidem nas penalidades previstas, inclusive em multa eleitoral. Claro que não. É tão burra essa alternativa, porque se é facultativo, por que a pessoa, se não votar, ela vai tomar multa? Não faz o menor sentido, né? Então, C, errada. D. Em face de representação proporcional admitida em nosso sistema eleitoral, fica facultado a 2 ou mais partidos coligarem-se para o registro de candidatos comuns a deputado federal, deputado estadual e vereador. Correto. É o artigo 17. Eu peguei aqui como referência o artigo 17, parágrafo 1º da Constituição, que vai falar sobre coligação, que no âmbito nacional e municipal não precisa obedecer. Pode ser coligações diferentes, tá? Com partidos diferentes. Então, tá correto. Pegou esse fica facultado a 2 ou mais partidos, pegou esse número aí, quis, não lembro disso de 2 ou mais. Gente, é só pensar que é um monte, né? A coligação é de 2 ou mais partidos, não tem como uma coligação de um partido só. Lógico, tá? Então, 4, bem tranquila. Letra C. Bem é mais análise. 5. Assinale a opção correta a respeito da composição e do funcionamento das juntas eleitorais. Ai, gosto demais dessas. A. Não podem participar das juntas eleitorais bancários e empregados de empresas estatais. Por quê? Porque não tem motivo nenhum, né? Tá errado. Vamos lá no artigo 36, parágrafo 3º do Código Eleitoral. Passou. Lá no artigo 36, parágrafo 3º, vai falar quem não pode, não podem ser nomeados membros das juntas escrutinadoras auxiliares. E não tem, dentre os 4 incisos, não fala de bancários ou empregados de empresas estatais. Nada a ver, ok? Então, podem sim, corta esse não aí, porque está correto. O artigo 36, parágrafo 3º do Código, vai servir como base para a letra A, C e D. Beleza? Tá. B. É vedada a participação em juntas eleitorais de parentes dos candidatos, ainda que por afinidade em qualquer grau. Certo. Artigo 64 da Lei 9.504 de 97. Um beijo para quem me mandou esse artigo, porque eu estava procurando e eu falei assim, gente, onde que está escrito qualquer grau? Lá fala sim. Apesar daqui, na Código Eleitoral, falar aqui, no inciso 1º do parágrafo 3º do 36, fala, candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até 2º grau. Beleza, aqui fala em 2º grau. Mas lá na 9.504 fala de qualquer grau. E aí é que vai servir como base pra gente. Então, a B está correta, é a nossa resposta. C. É permitida e até recomendável, olha que legal, a participação de servidores da Justiça Eleitoral nas referidas juntas. Não, é vedado, tá? E D. São admitidos membros de diretórios de partidos políticos desde que não ocupem função executiva na composição das citadas juntas. Claro que não. Também artigo 36. Membros de diretórios de partidos políticos devidamente registrados lá no inciso 2º. Não pode. Então, só a letra B que é correta. 6. A jurisdição de cada uma das zonas eleitorais cabe a um juiz de direito em efetivo exercício, diz o Código Eleitoral. Diz, né? Tiozinho. A respeito das funções, das responsabilidades e da competência do juiz eleitoral, assinale a opção correta. Também gosto desse tipo de questão. A. É atribuição do juiz eleitoral expedir diploma dos eleitos dos pleitos municipais. Você já está careca de saber que é junta. É a junta que vai fazer isso. Pegadinha. Quem não leu vai dançar nessa, mas você que leu vai acertar. Olha que legal. Então, é junta, artigo 40, inciso 4º do Código Eleitoral, tá? É junta. B.
compete ao juiz eleitoral fornecer ao eleitor que não votou, mas justificou a ausência, certificado que o isente das sanções. É o juiz, sim, que vai fazer essa análise e vai dar o certificado. Artigo 35, inciso 18. C. Incube ao juiz eleitoral designar e nomear os integrantes das juntas eleitorais. Cuidado, cuidado. Se for cair, vai cair uma coisa desse aqui, ó. É o TRE, artigo 30, inciso 5. Que vai fazer o quê? Que vai nomear os integrantes das juntas eleitorais e, vamos pegar a D de uma vez, designar a sede, a sua sede. No mesmo inciso, que é o 5º, vai falar que vai nomear os integrantes e vai designar a sede da junta eleitoral. TRE. Beleza. 6, letra B. 7. Sobre a composição dos tribunais regionais eleitorais. Assinale a alternativa incorreta. Errada. Ó, composição, artigo 120 da Constituição Federal. Isso aí nós já sabemos de cor e salteados? Sabemos. Então, vamos dar uma lida e marcar, né, eliminar o errado. Quem ainda está com dúvida, meu filho, passou da hora de você ter o artigo 120, quer dizer, a parte de direito de órgãos da Justiça Eleitoral, na sua cabeça, assim, fácil, fácil. Então, ó, A vai falar, compõe-se de 2 juízes, dentre os embargadores do TJ, escolhidos mediante eleição, correto. Compõe-se de juiz do TRF, com sede na capital do Estado ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz federal, escolhido em qualquer caso pelo TRF respectivo. Correto. C. Olha que ótimo. Compõe-se de 2 juízes, dentre 6 advogados, de notável saber jurídico e idoneidade moral. Certo. Indicados pelo TJ? Certo. E nomeados pelo presidente. Não é o governador. Então, quis aplicar uma simetria, mas não tem nesse caso. É o presidente. Tá? C é a nossa resposta. E a D compõe-se de 2 juízes, dentre juízes de direito, escolhido pelo TJ mediante eleição. Ou seja, mais uma questão mostrando que o erro aqui é sutil, que quem não leu não sabe nem por onde começar. Provavelmente vai marcar a B, porque é muito grande, ou não havendo e não havendo, tá? 8. Sobre as competências e atribuições do TRE. Assinale a alternativa errada. Ó, então tá, vou ler, né? Não vou picaretar. A. É competente para nomear os membros das mesas receptoras de votos. Não, gente, ó meu cabelo. Não, quem que vai fazer da mesa receptora de votos? O juiz. Ali já tem uma proximidade muito maior. Junta? Sim, junta é TRE. Apesar de estar ali o presidente da junta ser o juiz, cuidado. A junta, na hora que falou de junta, tem que acender um alerta aí. Mas no caso de mesa, gente, mesa tá ali, ó. Tá dentro da seçãozinha lá, da escola, nas salinhas lá. É claro que vai ser o juiz. Tá? Artigo 35, inciso 14. Então, achamos a errada. Não é TRE que faz isso, é juiz. A, B, A, C e a D é o TRE. A, B está lá no artigo 30, inciso 8. A, C vai falar de junta, designação, constituir junta e designar sua sede. Nós já lemos o artigo 5º. A, B, deixa eu só voltar na B aqui para não picaretar. Responder às consultas que lhe forem feitas, em tese, por autoridade pública ou partido político. Cuidado com relação ao TSE. Olha o TSE, não sei se eu vou achar agora aqui na pressão. Ainda mais que é o livro, né? O Vadimek é novo, então... Pera aí um segundinho. Aqui, ó. Expedir, responder sobre matéria eleitoral as consultas que lhe forem feitas, em tese, por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político. Então, a diferença do TSE para o TRE. TSE vai responder, né, por matéria eleitoral, de consultas em tese, vai falar de jurisdição federal ou órgão nacional. Então, vai ter federal e nacional. Essas duas palavrinhas que vai se remeter à questão de toda a jurisdição, né,
né, do país, o país inteiro. Já o TRE não fala nada. Consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade pública e partido político. Aqui vai falar de autoridade federal e órgão nacional de partido político. Perceberam a diferença? Então, cuidado. Então, B, inciso 8º, C, inciso 5º, que nós já falamos. Agora, a D é artigo 29, inciso 1º, a linha A, que nós já sabemos, até cansar. Competente para processar e julgar originalmente o registro de candidatos de sua circunscrição eleitoral aos cargos de governador, vice, senador, deputado federal e deputado estadual. Então, são os cargos do Estado e os do Congresso. 9. O registro de candidatos a membro do Congresso Nacional, a governador do Estado e prefeito municipal compete. Acabamos de ver. Congresso Nacional é quem? TRE. Governador, TRE. E prefeito, juiz. Ok? Letra C. E 10, muito tranquilo esse, né? Deixa eu ver, 21 minutinhos, olha que fácil. Sobre as sanções aplicáveis em razão de inadimplemento ao dever de alistamento ou de voto, assinar a alternativa incorreta. Aqui nós vamos partir um pouquinho para a resolução. O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até 60 dias após a realização da eleição incorrerá em multa, à exceção daqueles em que o voto é facultativo. Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque lá no artigo 80 da resolução vai falar em 60 dias. No artigo 7º do Código fala em 30, mas na resolução, artigo 80 vai falar de 60. Tá? Vamos dar uma olhadinha rapidão. Então, 60 é mais o quê? Benéfico, né? Nesse caso. Olha aqui. O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até 60 dias após a realização da eleição incorrerá em multa imposta pelo juiz eleitoral. Ok? Parágrafo 1º. Para o eleitor que se encontrar no exterior, cuidado. Na data do pleito, o prazo de que trata o caput será de 30 dias contados do seu retorno. Então, a eleição foi em 2014, o cara não votou, chegou aqui em 2018, não, antes da segunda eleição. Chegou em julho de 2016. Aí ele vai ter 1 mês, 30 dias para justificar, ok? B, o brasileiro, então A correta, artigo 80 da resolução. O brasileiro nato que não se alistar até os 19 anos ou naturalizado que não se alistar até 1 ano depois da adquirida nacionalidade brasileira incorrerá em multa. Correto. Essa é a regra, tá? Tem uma exceçãozinha? Tem. Mas a regra é essa. Se aparecer isso na sua prova, tá correto. Olha lá o artigo 15. Caput, regra. O brasileiro nato que não se alistar até os 19 anos, ou seja, entre 18 e 19 anos, ou naturalizado que não se alistar até 1 ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira, incorrerá em multa, imposta pelo juiz eleitoral e cobrada no ato da inscrição. Parágrafo único. Uma exceçãozinha aí, ó, uma colher de chá para os adolescentes e jovens desavisados. Não se aplicará a pena ao não alistado que requerer sua inscrição eleitoral até o 151º dia anterior à eleição subsequente à data em que completar 19 anos. Então, 151 dias antes da eleição é o último dia para se resolver toda a sua vida na Justiça Eleitoral, inclusive se alistar. Então, em 2014... Se o cara fez 19 anos em 2013, ele tem tá, beleza. Então, ó, nós vamos te liberar para você fazer se alistar até o 151º dia antes do pleito, né, de 2014. E aí você vai poder votar em outubro de 2014, ok? Então, é uma colherzinha de chá. Fez 19 anos... Se no próximo ano tem eleição, ele vai ter uma colher de chá. Agora, se não tiver eleição, meu filho, aí ele vai incorrer em multa.
Então, a B é a regra, é o caput, e está correto. Não fica viajando, discutindo com a prova. Ah, mas tem uma exceção. Não falou da exceção, falou da regra e está correto. C, o eleitor obrigado, sem a prova de que se alistou ou votou na eleição, não entendi esse obrigado, pagou a respectiva multa ou de que se justificou devidamente, não poderá, dentre outras restrições, inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-se neles, participar de concorrência pública, obter passaporte e renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. Artigo 7º, parágrafo 1º do Código Eleitoral. Vamos dar uma olhadinha. Lá no artigo 7º vai falar do eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até 30 dias, aqui que fala 30 dias, mas na resolução fala 60. Após a realização de eleição, incorrerá em multa. Parágrafo 1º. Sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou de que se justificou devidamente, não poderá o eleitor. Ou seja, ele está em débito com a Justiça Eleitoral. Na hora que ele imprimir o comprovante de quitação eleitoral, vai dizer, meu filho, você está em débito. Você não está quite com a Justiça Eleitoral. E aí, ó, tudo que está nesses incisos aí, ele não vai poder fazer. Então, o que a C trouxe foi esses incisos todos embolados aqui, tá? Então, inscrever-se em concurso, receber vencimento, examinação, blá, 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 obter empréstimo e por aí vai. Beleza? Então, C está correto. É uma das hipóteses, é uma das coisas que pode acontecer, consequência do débito com a Justiça Eleitoral para a pessoa. E D, para fechar, realizado o alistamento eleitoral pelo processo eletrônico de dados, será cancelada a inscrição do eleitor, que não votar em 4 eleições consecutivas. Não pagar a multa e não justificar-se no prazo legal. Deu de bandeja, né? Porque a gente sabe que não é 4, são 3 eleições consecutivas. E, ó, é como um professor meu falou, Fernando Castelo Branco, né? Ele é até lá acho que da Paraíba. 3 eleições consecutivas não é difícil, não. Sabe por quê? Porque 2014 teve primeiro e segundo turno, já foram 2. 2016 vai ter o primeiro turno, pronto. Em 2 anos, você já atingiu as 3 eleições consecutivas. Não fica achando que é uma e depois outra. Não, um turno conta uma, segundo turno conta outra, e aí pronto, tá? Artigo 7º, parágrafo 3º do Código Eleitoral. Beleza? Olha, estou dando prioridade para direito eleitoral, porque, né, TRE Minas está aí. E aí, vamos ver se semana que vem a gente corrige uma prova, tá? Uma prova, um TRE passado aí. E aí, assim que eu definir qual vai ser a prova, eu posto lá na página e aí a gente corrige. Beleza? Um abraço e até mais.